Queridos irmãos, bom dia. Nós estamos mandando para vocês nossa aula em áudio, porque nós estamos vivendo um momento muito especial em nosso país e nós precisamos unir as nossas forças em oração, mas também em obediência àquilo que as autoridades estão nos dizendo. Nessas nossas duas aulas, nós mandaremos um áudio com as lições para que cada aluno nosso, para que cada irmão nosso tenha possibilidade de um estudo, tenha possibilidade de uma reflexão, tenha possibilidade de pensar em tudo isso. Como sempre fazemos em nossas aulas, nós sempre começamos com uma oração e depois com uma recapitulação da aula anterior. Então, nós vamos fazer a nossa oração nesse instante, não só incluindo a nós, cada um de nós, mas também pedindo pela nossa nação, pedindo pelos nossos governantes, pedindo que eles tenham sabedoria dos altos céus. Senhor nosso Deus, nesse momento tão difícil para a humanidade, nós suplicamos que a sua misericórdia, como está escrito no seu livro, que se renova a cada manhã, traga-nos certeza que o Senhor, como único Deus supremo, está no controle da situação. Agradecemos o seu cuidado, a sua proteção, a sua segurança em ser nossa pedra de ajuda. Obrigado porque em Cristo temos a plena convicção de que Deus está conosco. Mas olhe por nós, seres humanos, cubra-nos com a esperança real, somente possível em Jesus Cristo, quando temos como Senhor e Salvador. Também incluímos, querido Deus, as autoridades, aqueles que estão trabalhando nos hospitais, aqueles que têm que tomar as decisões, aqueles que são obrigados a se expor a todo esse momento, a toda essa situação. Que a tua misericórdia alcance cada um deles e que o nome de Jesus, que é sobre todo nome, seja a nossa proteção, porque Cristo tem um nome de vitória e quando temos Cristo como Senhor e Salvador, somos mais que vencedores. Senhor nosso Deus, dá-nos a tua paz e em nome de Cristo nós oramos. Amém. Hoje estamos estudando a lição de número 8. A lição de número 8 vai englobar dois capítulos, o capítulo 14 e o capítulo 15. Então, hoje nós vamos dar uma apanhada, ou melhor, vamos fazer um apanhado no capítulo 14. E na próxima aula, então, nós trabalharemos o capítulo 15. Recapitulando a aula de número 7, que teve como tema o agir eficiente, nós dividimos a nossa aula em dois assuntos. Primeiro, a importância do culto, a oferta, a diaconia e a motivação racional. Foi uma análise do que Paulo coloca na expressiva frase culto racional. Então, ele está dando um destaque ao culto, ele está dando um destaque à adoração, ele está dando um destaque à nossa intimidade com Deus. Em suma, o que ele está dizendo é que eu tenho que ter um relacionamento profundo e também uma obediência profunda naquilo que o Espírito Santo revela a cada um de nós.
isso nos traz duas coisas. Primeiro, o conhecimento de que Deus é generoso. Segundo, de que nós não vivemos sem esperança. Então, o culto racional, o culto como minha oferta, o culto como dádiva a Deus, o Supremo, então implica na minha realidade de diaconia. Eu sou aquele que exerço o problema de ser servo, um escravo livre, melhor dizendo, e que nessa questão de escravo livre eu tenho toda uma relação de diaconia. Eu sou convocado por Deus para servir. É isso, e disso nós dependemos para fazer todas as coisas. Então, nós podemos perceber que essa diaconia tem algumas práticas, e são práticas que nos dirigem ao bem. Primeiro, a santidade, padrão. Nosso padrão é ser santo. Ou melhor, o nosso padrão é para que cada um de nós sejamos santos. Segundo, a submissão. Não há santidade se eu não me submeto, não há santidade se eu não me ponho na condição de obedecer cada mandamento de Deus. Terceiro, numa renovação, eu preciso de uma qualidade, e essa qualidade vem em amor, para que a minha quantidade de serviço diaconal não seja apenas uma boa obra, mas que seja também uma expressão de fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E, em último, o entendimento. Eu preciso de sabedoria, eu preciso estar dentro de um conhecimento de Deus que vai além do que a ciência, do que a filosofia, do que a prática do conhecimento humano possa me levar. Eu tenho que estar numa sabedoria, e essa sabedoria, então, ela está relacionada aos dons, e cada um tem um dom enviado por Deus e oficializado em nós pelo Espírito Santo, a fim de que nós possamos viver para o louvor do nome do Senhor. Então, o primeiro momento é termos a diaconia, ainda na importância do culto racional. Por que que é racional? Porque eu preciso reformular meus pensamentos para que a vontade de Deus seja estampada, para que a vontade de Deus seja percebida, para que a vontade de Deus seja uma luz, verdadeiramente uma luz diante da humanidade. E essa vontade de Deus, ela se compõe de boa. A vontade de Deus é boa porque é um benefício para a raça humana. Não só para nós que somos cristãos, para nós em especial, porque nós já sabemos como nos portar, como nos envolver com tudo isso, mas também para toda a humanidade, porque toda a humanidade depende desse benefício. É agradável porque só há socorro em Deus, isto é, só existe socorro em Deus. Não há socorro fora de Deus. Tudo que o homem faz como socorro, na verdade, é um paliativo. O socorro verdadeiro vem de Deus, aqui, e ele consuma como socorro único e verdadeiro quando deixarmos de existir, quando estivermos na presença de Deus, vivendo na sua glória, vivendo segundo a sua vontade, vivendo segundo os propósitos que a nossa fé, que foi movida pelo Espírito Santo, nos fez colocar Cristo como Salvador e Senhor, Senhor e Salvador de nossas vidas. E é perfeita. Por quê? Porque na medida que é um benefício para a raça humana, na medida que é um socorro para todos, inclusive para aqueles que não creem em Deus, mas é um socorro, é para nós, e nós vemos isso numa citação poética, o Senhor é um socorro bem presente na angústia, é um socorro
mas na verdade tudo isso é possível porque o caráter de Deus é puro, não há mancha em Deus, não há falha no Altíssimo. E isso tudo então dá para nós uma grande sensação e grande certeza e grande convicção de que Deus é a nossa fonte de vitória. A segunda coisa nesse assunto da aula de número 7 foi a partilha. E a partilha vem da palavra exortação. E a palavra exortação tem como significado chamar para perto. E ela então implica em coisas que são importantes para nós. Primeiro, a divisão. Se você quiser dar uma olhada, Romanos capítulo 12, verso 8b diz que essa divisão é pela generosidade. Precisamos ser generosos porque Deus é generoso conosco. Precisamos dividir aquilo que temos, precisamos compartilhar tudo que temos, porque não é nosso, é de Deus, e Ele nos colocou nas mãos para que a nossa diaconia, para que o nosso padrão seja um padrão de generosidade. A segunda coisa que nós trabalhamos nessa partilha foi a igualdade. Romanos 12, capítulo 8, versos C. Melhor, deixa eu consertar. Romanos 8c, que diz que precisa ser zeloso. Nós precisamos cuidar, porque somos iguais e precisamos ter zelo um com o outro. Talvez seja isso que nós precisamos fazer agora nesse momento tão crítico. Zelar um do outro. Evitar as coisas para que não haja um contágio cada vez maior, mas que nós possamos reduzi-lo. E como é que eu vou cuidar um do outro? Como é que nós vamos nos cuidar? Simplesmente nós obedecendo as coisas que estão sendo colocadas. E misericórdia, Romanos 12, 8d. E na misericórdia fala sobre a alegria. Tudo o que nós fazemos, então, fazemos porque nós temos a alegria do Senhor. E na alegria do Senhor nós alcançamos a vitória, porque ela é a nossa força. A lição 8, então, aborda a liberdade cristã. O assunto básico é a prática do amor. Romanos, capítulo 14, verso de 1 a 23. A liberdade, para o apóstolo Paulo, somente seria praticada quando o amor for uma verdade. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15. Quando o amor não for fingido, quando o amor for verdadeiramente um relacionamento de igualdade, quando o amor for expresso na generosidade, e isso movimentar o coração de cada um para a alegria. Então, o amor tem que ser verdadeiro, sincero, sem máscaras, exatamente a expressão que Deus coloca em nós para que nós a dividamos com o mundo. E também diz que o amor deve ser abençoador. Romanos capítulo 12, verso 9. E abençoar dentro do contexto, e eu já falei que a palavra grega é eulogia, é falar bem. Então, quando eu abençoo alguém e que isso é um ato de amor, então vem proveniente de uma fala que é oferecida a quem precisa como um bem, ou seja, eu ofereço o meu melhor. Para que o amor seja verdadeiramente uma prática, Paulo faz, no capítulo 14, uma distinção entre fortes e fraco. Esse tipo de amor, que consegue ser verdadeiro e abençoador,
é a base para se evitar o conflito entre fortes e fracos. As comunidades são formadas, e aí ele está falando de Corinto e de Roma. Essas comunidades são formadas dentro dessas condições de observação. Tanto lá em Corinto como em Roma existia fortes e fracos. E aí, quando nós avaliamos a palavra forte e fraco, ou fortes e fracos, nós temos que fazer uma distinção. Quem são os fortes? Os que possuíam consciência esclarecida, ou seja, aqueles que estavam maduros na fé. Os fortes são os maduros na fé. A fé como fundamento, e como fundamento, fé que consegue passar pelas dificuldades, fé que consegue vencer os momentos difíceis, fé que não se impressiona, fé que não se curva à idolatria, fé que não se curva a coisas que são exatamente temporais. E os fracos? São aqueles que possuíam uma fé de pouco conhecimento, cheio de hesitação, possuidores de uma fé enferma. São aqueles que ainda estavam presos a certas situações que não tinha nenhuma ligação com a fé verdadeira, com a fé profunda, com a fé próspera, com uma fé esclarecida. Então, quando se percebe na análise que nós fazemos do capítulo, na verdade, isso foi o que Paulo apresenta com muito cuidado para que as comunidades pudessem entender como se portar, de que maneira cada grupo poderia estar dentro de uma realidade que fosse uma realidade que ao invés de dividir, fosse uma realidade que fizesse a comunhão ficar mais forte. Para os fortes, comer carne consagradas aos deuses não havia nada de errado. Esse era lá o problema, pois para eles os deuses não existem. Para eles, tudo aquilo não tinha nenhum sentido. Então, se comesse uma carne vendida lá no mercado e que fosse consagrada, para eles ídolos não existiam, para eles aquilo não tinha nenhum significado. Então, comiam daquilo com a sua consciência tranquila. Mas para os fracos, comer dessas carnes é amoldar-se às estruturas deste mundo. Romanos 12, 2a diz, e não se amoldem ao padrão deste mundo. Então tinha um conflito entre fortes, consciência amadurecida, fé estabelecida e robusta, e tinha os fracos, aqueles que ainda estavam num crescimento de fé. Então é interessante observar a recomendação que Paulo faz. E ela se encontra em Romanos, capítulo 14, de 1 a 3. E eu vou ler para que a gente possa perceber a grandeza do que é. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Isso é uma orientação tremenda. Isso é uma orientação grandiosíssima, profunda. Paulo está dizendo, zelem pela união. Tenham maturidade para que cada grupo, cada pessoa envolvida num dos grupos, tenha o objetivo maior
de que quer coma, quer não coma, faça tudo para o louvor a Deus, porque Deus aceita um como o outro, porque ambos estão dentro da misericórdia de Deus. Então, existia esse problema. Alguns achavam que os cristãos deviam ser vegetarianos. Outros achavam que os cristãos podiam comer carne. Então, Paulo disse que cada um deveria entender a situação, a colocação, para que em todos os momentos Deus fosse louvado. Mas tinha um outro problema, e um conflito entre calendários e datas especiais. Talvez esse conflito tenha surgido por aqueles que vinham do judaísmo, ligados a datas especiais e ao calendário judaico. E aí, o que Paulo propõe como solução? Ele diz que cada um deve agir conforme a sua convicção, ou seja, unidos no essencial e tolerantes naquilo que é acidental. E aí ele diz, em Romanos 14, de 5 a 8, as seguintes frases, o seguinte conselho como uma recomendação de ensino. A quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Ou seja, ninguém pode proibir ninguém de estar livre para, com as suas convicções, com a sua plena convicção, com a certeza do que está fazendo para o louvor a Deus. Se alguém faz alguma coisa com medo, esse medo torna-se pecado, e isso é um problema seríssimo, porque aquele que faz alguma coisa e tem medo e está em pecado, não o faz com sinceridade, não o faz com convicção, não o faz para o louvor a Deus, mas para o louvor a ídolos. Então, é muito importante percebermos esses conselhos que Paulo está dando de uma maneira prática, de uma maneira extremamente profunda, saindo da Bíblia como uma teoria, saindo dos escritos como uma teoria e chegando a uma prática, e que essa prática, então, tem um significado grandiosíssimo. Ao invés de se portar com as coisas que são extremamente temporais, deveria se preocupar com as coisas que são essenciais. O amor a Cristo, a expressão que a comunidade deve fazer no meio das cidades, no meio da onde cada um reside, e que cada pessoa seja verdadeiramente uma testemunha, um reflexo de Cristo em sua vida. Então, nós poderíamos, para dar uma síntese nesse estudo, nós poderíamos dizer algumas coisas que são importantes e que Paulo coloca como um fundamento de ensino e também um fundamento de prática cristã. Primeiro, não julgar, Romanos 14, 12 e 13. Não cabe a nós julgar o procedimento. A pessoa é que tem que ter convicção, plena certeza do que está fazendo. Não pode fazer para agradar a homens. O que ele está fazendo para agradar a Deus. A primeira coisa é isso. Nós não podemos, nem os fracos, nem os fortes, promover nenhum tipo de julgamento, mas viver de forma que todos estejam unidos em Cristo. Que não haja maledicência, ou seja, que não haja ações que, ao invés de engrandecer, diminuem as pessoas. Que não haja nada disso. Romanos capítulo 14, de 14 a 16, pode dar uma observação lá, olhar lá, que terá uma questão eficientíssima de orientação
naquilo que Paulo está estabelecendo como uma regra, talvez nem como uma regra, mas como uma orientação verdadeira. Terceiro, que precisamos fazer uma edificação mútua. Romanos 14, 19 e 20 fala sobre isso. A nossa edificação, ela não é isolada, a nossa edificação é mútua. E sendo mútua, sendo uma edificação mútua, ela precisa promover verdadeiramente união. E a última coisa, ele diz que nós devemos proceder em amor. Romanos 14, 21. Ora, o amor, então, é a base para, e o fundamento, é a base e o fundamento para que cada pessoa tenha liberdade cristã. E o amor a Deus. Não nos esqueçamos que o Senhor Jesus Cristo disse isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Olha como é que Cristo conclui. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é supremo. E amar aos homens como a nós mesmos, ou seja, aquilo que eu não quero receber, eu não devo praticar. Então, a liberdade cristã, aquilo que Paulo está colocando, esse movimento que a igreja deve ter de impacto na sociedade, deve ser pelo amor. Por quê? Porque nisso nós seremos conhecidos com o amor com que nos amamos, ou com o amor de Cristo em nós, porque ele é o elemento que faz com que nós sejamos conhecidos, porque nós nos amamos em Cristo com sinceridade. Que Deus nos abençoe. Tenham todos um domingo na graça de Deus. Tenham todos um domingo pleno. E cuide-se, porque cuidando um do outro, nós estamos mostrando que nós somos um povo feliz e alegre, porque o Deus a quem adoramos é o Deus criador de todas as coisas. Shalom Adonai.